gente vai falar hoje sobre movimento uniforme variado, tá? Até que a gente estudou movimento uniforme, que correspondia ao movimento de objetos que exibem velocidade constante, né? Agora, a ideia nossa é estudar o movimento uniforme variado, tá? Para quê? Para que nós possamos estudar o movimento, né, de uma forma completa, sendo que o movimento uniforme variado ele é um movimento que descreve, em termos de mecânica, né, a maioria dos movimentos que ocorrem na natureza, tá? Dificilmente você vai encontrar na natureza um movimento de corpos com velocidades constantes. Por quê? Porque os corpos, eles interagem, se tem interação, tem força, e se tem força, ocorre que eu vou ter aceleração. E a aceleração causa o quê? A mudança da velocidade. Tá? Então, acabamos de chegar num ponto importante que define o movimento uniforme variado, que é o quê? É a aceleração. Tá? A aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade no tempo, tá certo? Então, por exemplo, quando você vai andar de carro, você passa com um carro parado, né? E o carro começa a adquirir velocidade. Ou seja, ele estava com velocidade zero e começa a aumentar a velocidade. Tá? Esse aumento de velocidade está relacionado com o quê? Com a aceleração. Ou seja, a sua velocidade aumenta no decorrer do tempo. Tá? Então, dentro do movimento uniforme, a gente vai começar com esse conceito. Tá? Vou chamar de MUV, movimento uniforme variado. Tá? O termo uniforme, dentro do MUV, né, que é movimento uniforme variado, o termo uniforme está relacionado com aceleração uniforme, tá? Ou seja, uma aceleração constante. Porque a aceleração ainda pode variar, mas a gente não vai trabalhar nesse tipo de problema, tá? Então, vamos lá. Movimento uniforme variado. Certo? Ou seja, o movimento uniforme variado representa o quê? É um movimento em que minha aceleração é uniforme, porém minha velocidade muda, ela varia. Tá? Então, a gente vai entrar com o conceito de aceleração. O que é aceleração? Aceleração nada mais é do que uma taxa de variação da velocidade no tempo, certo? Então, mais uma vez, aqui a gente vai estar tratando do quê? Da taxa. Né? Lembra lá quando eu falei de taxa de crescimento populacional? Aceleração também é uma taxa. A taxa de quê? De quanto minha velocidade muda no tempo. Então, a gente vai definir matematicamente a aceleração como A é igual a ΔV sobre ΔT. Onde ΔV é igual a quê? Velocidade final menos a velocidade inicial, que eu vou chamar de V0, tá? E ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, vamos recomeçar daqui, ó. A aceleração ela é dada pelo termo A, que é o quê? A variação da velocidade no tempo. Mas o que é a variação da velocidade? Eu pego o intervalo de velocidade, que é o quê? A velocidade final menos a velocidade inicial, tá? E o que é ΔT? O tempo final menos o tempo inicial, tá? O que eu fiz aqui? Defini a velocidade, VF, velocidade final, unidade de metros por segundo ou quilômetros por hora, tá? Velocidade inicial, a unidade em metros por segundo ou quilômetros por hora. TF é o tempo final, em segundos ou hora, a unidade, e T0, tempo inicial, em segundos ou hora. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ficar muito atento em gráficos, em problemas de física, com as unidades, tá? Por quê? Porque você tem que montar seu problema analisando muito bem as unidades, porque às vezes você vai ter uma equação lá, tá certo? E você vai lá e simplesmente vê um valor, acha que é posição. E esse valor era velocidade. Então, fique bem atento nas unidades de medidas, tá? Por quê? Porque sabendo muito bem as unidades, você às vezes nem precisa, não vai ter dificuldade com as equações, tá? Então, aqui nós temos o termo de aceleração, ok? Então, a aceleração é o quanto muda meu corpo, a velocidade do meu corpo com o passar do tempo, tá certo? Eu acho que era a resolução, tá? Uma vez definida a aceleração, eu posso ter um exemplo simples, tá? Posso ter um exemplo simples, que é o seguinte. Vamos imaginar
Aqui tem um móvel parado, tá? Vamos imaginar que eu tenho um móvel parado. Isso aqui para tempo igual a 0 segundos. O móvel está aqui, certo? Nessa posição, essa inicial. Ele está parado. Se ele está parado, qual que é a velocidade dele? Qual que é a velocidade do móvel? Se está parado, a velocidade é 0, né? Então, V inicial é igual a 0, né? Metros por segundo. Aí daí, o móvel, o que vai acontecer? Passado 10 segundos, por exemplo, o que acontece? Ele vai estar movendo, tá? Na mesma trajetória, só que para o tempo igual a 10 segundos, ele vai estar numa posição essa aqui, qualquer, certo? E ele já vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Como que eu calculo a aceleração? Né? A aceleração é simplesmente calculada pela definição, né? Ou seja, vamos ver quanto que ele muda a velocidade em cada segundo, né? Certo? Ou seja, eu vou calcular a aceleração dele, que é a taxa de mudança de velocidade em cada segundo, certo? Então, se eu calcular aqui, ó, V, ou melhor, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Isso implica que ΔV é igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre ΔT, que é tempo final menos tempo inicial. Isso vai ser igual ao quê? Velocidade final é para o tempo maior, né? Que é 10 metros por segundo. Menos velocidade inicial, 0. Sobre tempo final, que é 10, menos tempo inicial, que é 0. Isso vai dar o quê? Vai dar 1. O quê? Metros, que é a unidade de velocidade é o quê? Metros por segundo, dividido por quê? Por segundo. Tá? Aqui eu pulei, né? Vai dar 10 por 10, né? Deixa eu melhorar aqui. 10 menos 0 é 10. Então vai dar 10 metros por segundo, que é a unidade de velocidade, né? Dividido por 10 segundos. 10 por 10 dá 1. Metros por segundo dividido por segundo vai dar metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a unidade de aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. Tá certo? Ou seja, a cada 1 segundo, o meu corpo vai o quê? Aumentar a velocidade de 1 metro por segundo. Entendem o conceito de aceleração? De uma forma mais simples? A cada 1 segundo, a velocidade dele vai aumentar de quanto? De 1 metro por segundo. Tá? Por que a unidade é metros por segundo ao quadrado? A unidade de velocidade, ΔV sobre ΔT, né? Isso aqui é aceleração. Se eu pegar em termos só de unidade, vai dar o quê? Metros por segundo. Que é a unidade de velocidade, né? Dividido por quê? Qual que é a unidade de tempo? Segundo. Isso aqui não é divisão de fração? Divisão de fração, o que eu faço? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Certo? Então, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Se eu manter a primeira, vai dar o quê? Metros por segundo. Vezes o inverso da segunda, qual que é o inverso de segundos? 1 sobre segundo. Metro vezes 1 vai dar metro. Segundo vezes segundo. Segundo ao quadrado. Tá certo? Isso é similar que você, por exemplo, pegar 3 meios dividido por 2. Mantém o primeiro. Regrinha da divisão, né? Mantém o primeiro. 3 meios. Multiplica pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de 2? Meio, né? Então vai ser 1 sobre 2. Que dá quanto? 3 quartos. É a mesma regrinha da matemática. Para unidade também eu aplico as regras da matemática, tá certo? Beleza. Então, uma vez conhecendo a aceleração, agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu posso ter aceleração positiva? Posso, né? A gente calculou. E aceleração negativa? Posso ter também, né? Então, eu posso ter velocidade positiva, velocidade negativa, aceleração positiva e aceleração negativa. Então, a gente vai ver esses conceitos agora, ok? Olha só, vamos imaginar que eu tenho um corpo andando no sentido da minha trajetória. É progressivo ou é retrógrado? De uma outra forma, a velocidade é positiva ou negativa? É progressivo, né? Isso. Então, a velocidade é o quê? Positiva, porque ele é progressivo, tá?
Certo? Daí, eu aplico uma aceleração no mesmo sentido da trajetória. Aí vou fazer uma pergunta para vocês, sem conhecer o conceito. A aceleração está em vermelho, tá? A aceleração é positiva ou negativa? Positiva. Por quê? Porque está andando no sentido do quê? Do meu sistema de referência, da trajetória aqui, né? Certo? Ele está no mesmo sentido do meu sistema de referência. Isso. Então ela é positiva. O que vocês acham? Ele vai estar acelerando ou vai estar freando? Acelerando, certo? Ele vai estar acelerando, que a gente chama de movimento acelerado, tá? Então a gente vai falar aqui, que nesse caso, ele está acelerado. Ele está acelerado. Segundo caso, tá? Se eu pegar o corpo, deixa eu ver. Ele está com a velocidade no sentido da trajetória. Vou colocar a velocidade em preto. Velocidade é positiva ou negativa? Positiva, né? Ou seja, progressivo. E se eu aplicar uma aceleração para trás? Essa aceleração é positiva ou negativa? Negativa, porque está ao contrário, né? Certo. Vocês acham que ele está acelerando ou ele está freando? Ele está freando. E a gente chama esse tipo de movimento de retardado, tá? Não é de mongol, não. É de retardado mesmo. Porque está retardando, tá? Então a gente vai chamar isso aqui de movimento retardado, tá? Ok? Vou fazer mais um caso. Se eu tiver um corpo em que a velocidade dele está para trás, em relação ao meu sistema de referência, a velocidade é o quê? Negativa. E se eu colocar uma aceleração no sentido do meu sistema de referência? A aceleração é positiva ou negativa? O que vocês acham? Positiva, a aceleração vai ser positiva, isso aí. O que vocês acham? Ele está acelerando ou ele está freando? Pessoal, ele está freando. Olha só, o que determina se ele acelera ou freia é se a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido, independente do meu sistema de referência, tá? O que determina se o meu corpo acelera ou freia é o quê? Se a aceleração está na mesma direção da velocidade, tá? Então, como a velocidade tem direções contrárias da aceleração, o objeto vai estar freando, independente se ele vai para a direita ou para a esquerda. O sistema de referência é só para eu localizar meu corpo, ok? Então, aqui, ele vai ser o quê? Retardado, tá? Vou abreviar, tá? Abreviando aqui, ele é retardado. Por quê? Porque os sinais da aceleração são contrários aos sinais da velocidade. Ou seja, estão opostos. Então, vai estar freando. Independente se o corpo está andando contrário ao meu sistema de referência. Ele está assim, ó, andando até o quê? Até frear e parar. Gustavo perguntou. Deixa eu ver aqui. Então, no caso, se a aceleração for negativa e a força é igual, e a força é igual, ele estaria acelerando? Pessoal, seguinte, a aceleração, ela está associada com a força, certo? Então, se eu tenho uma aceleração para a direita, a força também vai estar para a direita. Então, imagina, o corpo está andando aqui, se eu aplicar uma aceleração contrária, significa que tem uma força contrária, até ele, ele parar, tá certo? Então, a força resultante no corpo sempre acompanha a aceleração, tá? Tranquilo? O último caso é esse aqui, ó. Tem meu sistema de referência. Se meu corpo está andando contrário ao meu sistema de referência, a velocidade é negativa. E se eu aplicar uma aceleração também contrária ao meu sistema de referência, essa aceleração também é negativa. Se os dois são negativos, os dois estão na mesma direção. Isso significa que o meu corpo está acelerando, tá? Então, aqui nesse caso aqui,
é acelerado. Tranquilo? Então, o que determina se o corpo está acelerando ou se está freando é que, se a velocidade está na mesma direção da aceleração, ele acelera. Se tiver contrária, se a velocidade estiver contrária à aceleração, ele está freando. Se está no mesmo sentido, acelera. Velocidade contrária à aceleração, freia. Basicamente isso. A regrinha é essa. A Maria Eduarda perguntou. Ah, tá. Então, achei legal a pergunta dela. Então, seria o movimento retrógrado acelerado? Olha só. O primeiro é progressivo e acelerado. O segundo, progressivo e retardado. Terceiro, retrógrado e retardado. E o quarto, retrógrado e acelerado. É isso aí. Tá? Então, o que significa ser progressivo ou retrógrado? É se está andando no sentido do meu sistema de referência ou ao contrário. Tá certo? Isso significa para quê? Para eu falar se o meu corpo tem velocidade positiva ou negativa em relação ao meu sistema de referência. Tá? Agora, se acelerado ou retardado, significa o quê? Se a velocidade está na mesma direção da velocidade ou não. Tá? Se estiver na mesma direção, acelerado. Se a velocidade estiver em direção contrária à velocidade, retardado. Tá? Certo? Só para recapitular, se estiver no mesmo sentido, acelerado. Sentidos contrários, retardado. Tá? Então, é basicamente uma análise entre a grandeza de velocidade e aceleração. Tá certo? Então, vamos lá. Uma vez conhecido se meu corpo está acelerando ou está freando, a gente agora vai trabalhar com alguns outros conceitos de velocidade, tá? Para isso, a gente vai ver um exercício aqui, tá? Que eu vou projetar, para a gente poder fixar essa ideia. Tranquilo? Olha só. Aqui o corpo está em movimento retilíneo uniforme variável, tá? Retilíneo é porque é reto, tá? Sua velocidade escalar varia com o tempo, conforme os dados da tabela abaixo. Então, a 0 segundos ele tem velocidade de 6. A 1 segundo, a velocidade dele é de 4. A 2 segundos, a velocidade é de 2. A 3 segundos, a velocidade é de 0. E depois, o que acontece? A 4 segundos, a velocidade é de menos 2. E a 5 segundos, a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Tranquilo, né? Então, eu tenho uma tabela. Em relação a esse movimento, qual que é o valor da velocidade inicial do corpo e qual que é o valor da aceleração? Vamos voltar para cá e vamos resolver esse problema. Tranquilo? Olha só. A velocidade inicial, ela basicamente é dada pelo quê? Pelo tempo inicial, né? Não existe tempo negativo, né? E o menor tempo é o tempo inicial, certo? Então, 0 segundos vai ser meu tempo inicial porque é o menor tempo, né? Então, a velocidade inicial dele é de quanto? Na letra A. Olhando a tabela, cada tempo igual a 0, a velocidade dele é de 6 metros por segundo, certo? Então, só olha a tabela, primeiro item da letra A. Letra B, o valor da aceleração. Para calcular o valor da aceleração, basta eu pegar qualquer dado da tabela, certo? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês. Olha só, basta eu pegar qualquer intervalo. Eu vou escolher pegar de 0, velocidade dele nula, como final, e a velocidade inicial dele de 6. O tempo correspondente vai ser o quê? 3 segundos o tempo final e 0 segundos o tempo inicial, certo? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, tá? Então, vou falar que minha velocidade final vai ser 0, tá? Minha velocidade inicial, ela é igual a 6. Meu tempo final, eu falei que o tempo correspondente a 0 metros por segundo é igual a quê? 3 segundos. E o tempo inicial é igual a 0. Aplicando a definição de velocidade, nós vamos, aplicando a definição de aceleração, nós vamos ter o quê? Que ΔV sobre ΔT é igual a aceleração. Que significa o quê? É a velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que é 6 metros por segundo, dividido por quê? Tempo final, que é 3 segundos, menos tempo inicial, que é 0. Quanto que vai dar? 6 negativos metros por segundo sobre 3 segundos. Qual que é a aceleração? Tem menos 2 metros por segundo
ao quadrado. Então, essa é a aceleração do meu corpo, tá? Fácil, né? A Bianca já havia acertado, né? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que a aceleração é negativa. Isso garante que ele está freando? Não. Agora, vamos comparar. Se a aceleração dele ela é negativa, já a velocidade dele, de 0 segundo até 3, a velocidade dele é o quê? Positiva, né? Não é isso? Então, de 0 até 3 segundos, a velocidade ela é positiva. E minha aceleração ela é negativa. Ele está acelerando ou ele está freando? Ele está freando, né? Ele é retardado. Ou freia. Olha aqui, ó. Ele tem velocidade de 6, 4, 2 e 0. Até parar, né? Então ele está freando realmente. E não é interessante? Ó, velocidade positiva, certo? E a gente calculou aqui a aceleração negativa, realmente ele está freando. Então, estamos corretos, né? Tranquilo? Fácil, né? Vamos ver a letra B? A letra B, o movimento é acelerado ou retardado? Por quê? Olha, a gente pode falar que de 0 a 3 segundos o movimento é retardado. Por quê? Os sinais da velocidade são contrários ao sinal da aceleração. Ou seja, o sinal da velocidade contrário ao sinal da aceleração é retardado, ou seja, ele freia. E depois de 3 segundos, o que acontece? Vamos olhar a tabela? Sem fazer conta? Olha só, se a gente olhar a tabela, o que nós vamos ter? A gente vai ter aqui, ó, a partir de 3 segundos, ou seja, minha velocidade passa a ser negativa. De 0 a 3 segundos, de 0 metros por segundo a menos 4, minha velocidade está o quê? Está negativa. Em qual intervalo? De 3 a 5 segundos. Então, vamos calcular a aceleração no período de 3 a 5 segundos e ver se a aceleração é negativa, tá? Então, pessoal, vamos analisar a aceleração de 3 a 5 segundos. Eu sei que a velocidade de 3 a 5 segundos, ela passa a ser o quê? Negativa. E vamos verificar a aceleração, tá? Tranquilo? Então, para 3 segundos, qual que vai ser... Para 3 segundos, qual que vai ser minha velocidade? Para tempo igual a 3 segundos, a velocidade é igual a 0 metros por segundo. E para tempo igual a 5 segundos, a velocidade vai ser de quanto? Menos 4 metros por segundo. Calculando a aceleração, vamos ver quanto que dá. A é igual a ΔV sobre ΔT, que é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Isso é igual a quê? Velocidade final, menos 4. Velocidade inicial, 0. Sobre tempo final, 5. Menos tempo inicial, que é 3. Isso vai dar quanto? Menos 4 sobre 2, que dá o quê? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a minha aceleração, tá? Aceleração negativa. E de 0 e de 3 a 5 segundos, qual que é a minha aceleração, a minha velocidade? Negativa também, né? Então, nesse intervalo aqui, minha velocidade é o quê? Negativa. E minha aceleração também negativa. Então, ele está o quê? Acelerado. A Maria Eduarda me perguntou. Não. A Maria Eduarda perguntou. Pensei que seria sempre um movimento retardado, pois a velocidade foi decrescente. Ó, se o intervalo de tempo cessasse em 3 segundos, eu sei que ele é sempre o quê? Retardado. Mas depois desse intervalo, ele começou o quê? Ele começou a aumentar a velocidade. Exemplo, se você tá com a bolinha para cima, ele sai com a velocidade alta até chegar no ponto máximo. Para, né? Ao parar, ele começa a acelerar de novo. Entendeu, Maria Eduarda? Então, eu posso descrever o fenômeno de subida e de descida dessa forma. Eu jogo a bolinha, tem velocidade, sobe, para, depois começa a aumentar e cair. Entendeu? Uma forma prática? Então vai depender do seu problema, tá? Ele pode ser
retardado para sempre. Então, ele vai andando até parar e acabou. Você tem razão nesse sentido. Mas ele pode subir, parar e depois retornar. Tá? Tranquilo? Então, no nosso problema, o que a gente tem? Tem o seguinte: de 0 a 3 segundos, ele está retardado, e de 3 a 5 ele está acelerado. Tá? Bom, conhecendo os conceitos de aceleração, né, basicamente a gente consegue caracterizar o movimento uniforme variado. Tá? Aqui a gente está analisando a velocidade. Lembra lá que no movimento uniforme a gente analisou velocidade e posição, certo? No movimento uniforme variado, o que a gente vai variar? Velocidade, posição e aceleração. São 3 grandezas agora. Tá? Aqui também o corpo, além de mudar a velocidade, ele muda a posição. Só que muda a posição numa taxa muito mais rápida. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, lembrando, movimento uniforme, só preciso conhecer velocidade e posição. Movimento uniforme variado, velocidade, posição e aceleração. Eu tenho 3 grandezas. Porque meu movimento ficou um pouco mais complexo, tá? Bom, uma vez conhecendo funções matemáticas, a gente pode atribuir uma função da velocidade, tá? Então, nossa ideia agora é atribuir uma função da velocidade para a gente, posteriormente, o quê? Poder fazer um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Porque se minha velocidade muda, eu posso fazer uma análise gráfica da velocidade mudando no tempo, certo? O tema agora é gráficos do movimento uniforme variável. Só que eu vou abordar só o gráfico da velocidade. Por quê? Porque eu não quero colocar muitas informações para vocês agora, tá? Senão vai ficar muito carregado. Tranquilo? Então, vamos lá. Gráfico da aceleração e velocidade. A gente vai analisar esses 2 gráficos. Como eu havia dito, a gente trabalha com movimento uniforme variado. O termo uniforme significa aceleração uniforme. Então, a gente vai trabalhar o quê? Problemas em que a aceleração ela é constante. Ou seja, a taxa de mudança de velocidade do meu corpo vai ser sempre a mesma ao longo do tempo. Como que eu observo isso graficamente? Tá? Graficamente, botei isso aqui, ó. Vou ter a aceleração. A unidade de aceleração a gente já sabe que é metros por segundo ao quadrado. E no eixo, no eixo vertical, eu tenho a aceleração em sua unidade. E no eixo horizontal, o tempo em segundos. Como a aceleração não muda, ela vai ser sempre o quê? Uma reta paralela ao eixo do tempo. Ou seja, vai ser sempre a mesma. Nesse caso aqui, a minha aceleração é positiva. Por quê? Porque ela está acima do eixo, né? Aqui é zero e aqui é maior que zero, tá? Se meu corpo tiver aceleração negativa, o gráfico vai ser de outra forma. Vai ser o seguinte. Deixa eu fazer um gráfico. No eixo vertical, eu tenho aceleração em metros por segundo ao quadrado. No eixo horizontal, eu tenho um tempo em segundos. Se a aceleração for negativa, esse gráfico, ou seja, o comportamento da aceleração, ela vai ser sempre o quê? Abaixo do eixo do tempo. Então, aqui, quando está acima, aceleração positiva, quando está abaixo, aceleração negativa, tá? Eu falei primeiro do gráfico da aceleração porque era mais fácil, tá? Então, sempre eu vou ter um valor aqui, ó. Se eu tiver aqui 10, aqui, sei lá, pode ser menos 5. Então, aqui é 10 metros por segundo, e aqui é menos 5 metros. Opa! Aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui menos 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrem da unidade da aceleração, tá? Agora a gente vai falar do gráfico da velocidade. Alguma dúvida aqui? Fácil, né? O gráfico, qual que é o papel dele? Obter informação do seu movimento, tá? Tá certo? Ao invés de eu escrever um texto, eu faço um gráfico. A informação está ali visualmente, tá? Bom, como que ficaria o gráfico da velocidade? Olha só, como que eu vou determinar o gráfico da velocidade? A aceleração ela é igual a ΔV sobre ΔT, que é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Eu vou condicionar aqui, minha velocidade final, ela vai ser simplesmente V.
tá? A velocidade inicial, eu vou chamar de velocidade inicial ainda, V0, tá? TF, vou chamar de T, e T0, vou falar que é zero. Eu vou condicionar meu tempo inicial a zero. Eu posso fazer isso. Aplicando essas condições da minha equação de aceleração, o que nós vamos ter? A é igual a V menos V0 sobre T menos zero. Como vai ficar? Aceleração é igual a V menos V0 sobre T. Tá? O T está aqui dividindo, passo para cá o quê? Multiplicando. Vai ficar A vezes T é igual a V menos V0. Isso implica aqui. O V0 está aqui negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então vai ficar assim, A, T mais V0 é igual a V. Eu vou espelhar essa equação. Vai ficar o quê? V é igual a V0 mais A vezes T. Essa equação aqui é a função horária da velocidade. Certo? Ou seja, para qualquer... O que eu preciso no meu problema? Eu preciso das condições iniciais de velocidade inicial e aceleração. Sabendo essas duas condições, eu consigo calcular a velocidade para qualquer tempo. Então, quando eu tiver um problema, o que eu preciso? Saber a velocidade inicial e também eu preciso saber o quê? A aceleração. Conhecendo esses dois, eu consigo escrever a função horária da velocidade. Certo? Para que serve essa ferramenta? Para qualquer tempo, eu acho a velocidade do corpo. Para qualquer tempo. Ou seja, eu consigo prever o futuro, né? Saber qual a velocidade que esse corpo vai estar. Tá? Isso aqui é muito utilizado em perícia, em acidente de trânsito. Né? Vamos supor, um carro atropelou uma moça lá na frente e quer saber, não, ele estava muito rápido. Né? A moça falou, não, ele estava muito rápido. O motorista, não, eu estava dentro do limite. O que vai ser feito? Vai ser feita a análise da marca de freio do carro, que geralmente deixa a marca, né? Essa marca de freio, o carro vai estar desacelerando, certo? Aí vai saber o quê? Com a aceleração dele. Ou melhor, com a distância. Depois lá na frente a gente vai trabalhar com a distância dele, que ele percorreu na frenagem, a gente calcula a aceleração, certo? E com isso a gente também consegue determinar o tempo. Se eu conseguir determinar o tempo, a aceleração, a velocidade final de parada, eu consigo achar a velocidade inicial dele. Então eu consigo ver se o cara estava velocidade acima ou estava abaixo. Tranquilo? Como que fica esse gráfico? Ó, V é igual a V0 mais A vezes T. Que tipo de função é essa aqui? É uma função linear, né? E como toda função linear, ela tem um comportamento que dá uma reta, certo? Então nós vamos ter aqui, no eixo horizontal, vou ter o tempo em segundos. No eixo vertical, a velocidade em metros por segundo. Fiquem sempre atentos. Olha aqui a unidade, ó, metros por segundo. Unidade de velocidade, tempo em unidade de segundos. Pessoal, como é uma função linear, eu vou ter o seguinte comportamento. Em vermelho, ela é crescente. E significa o quê? Que a aceleração ela é positiva. Tá? Então, toda vez que o gráfico é crescente, minha aceleração vai ser positiva. E a gente vai ver isso no exercício, que é verdade. Tá? Se o gráfico tiver decrescente, a aceleração é negativa. Tranquilo? Fácil, né? E aonde começa, ou aonde o eixo, ou aonde a reta toca, vai ser o quê? No eixo vertical. Aonde esse eixo, aonde essa reta toca no eixo vertical vai ser o quê? Vai ser a minha velocidade inicial. Tá? Tranquilo? Vamos colocar os dois na mesma velocidade inicial. Só para... Então, recapitulando, gráfico crescente, aceleração positiva, gráfico decrescente, aceleração negativa, tá? Velocidade inicial é onde o quê? Minha reta toca no eixo vertical, tranquilo? Pessoal, agora eu vou retirar esse gráfico decrescente
eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu calcular a área embaixo dessa reta aqui, ela vai ser numericamente igual o quanto meu corpo ele deslocou. Tá? Tranquilo? Ou seja, vai ser a variação de espaço do meu corpo. Vamos ver se isso é verdade? Qual que é a área de um... Isso aqui é um trapézio, né? Qual que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura, né? Então vai ser a base maior é a velocidade, mais a base menor, que é a velocidade inicial, vezes a altura, que é o tempo, né? Dividido por 2. Isso aqui é igual à variação do espaço. E vamos ver se isso é verdade? Unidade de velocidade, metros por segundo. Vezes tempo, unidade de quê? Segundos. Metros por segundo vezes segundo, corte segundo por segundo, né? Segundo dividido por segundo dá 1, vezes metro, unidade de metro. Então, a área embaixo da reta da velocidade vai me dar o quê? O quanto o corpo andou, o delta S dele, tá certo? O gráfico representa a velocidade escalar de um móvel durante 10 segundos movendo por uma estrada retilínea. Qual que é a aceleração escalar do móvel aos 3 segundos? Qual que é a distância percorrida pelo móvel? É o que eu acabei de falar, né? Vocês estão me vendo o exercício e a projeção? Estão? Não? Tá vendo os dois, né? Então, beleza. Eu vou colocar o gráfico aqui, tá? Pessoal, como vocês viram lá na matemática, a inclinação de uma reta é o coeficiente angular. Como a gente está falando de aceleração constante, no movimento uniforme variado, então nós vamos ter o quê? Que meu corpo, graficamente, nossa, esse gráfico meu ficou feio, hein? Deixa eu melhorar ele aqui. Melhorou muito, não, mas vamos lá. Então é o seguinte, eu tenho esse gráfico. Qual que a aceleração dele? Qual que é o valor? Ela vai ser constante, tá? Tá certo? Por que constante? Porque é o seguinte, a aceleração é dada pela essa inclinação dessa reta, tá? Então, a aceleração ela está relacionada com a inclinação da reta. Ou seja, se eu tenho só uma inclinação, eu tenho só uma aceleração. Como que eu calculo a aceleração? A é igual a delta V sobre delta T. Fazendo diretamente, qual que é a variação de velocidade? 6 menos 0, né? Ele saiu daqui, né? Até aqui. Então, a velocidade final é 6, menos a velocidade inicial dá 0. Então, vai dar 6 dividido por variação de tempo. 10 menos 0. Dá o quê? 10. Então, a aceleração vai dar o quê? 0,6 metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração, tá? De modo aqui bem rápido. Qual que é a aceleração? Eu calculei de 0 a 10. Aceleração. Qual que é a aceleração para 3 segundos? É a mesma. Por quê? Porque a inclinação é a mesma. Tá? Porque a aceleração está relacionada com a inclinação da reta. Só tem uma inclinação, a aceleração é uma só. Então, a letra A, qual que é a aceleração? A letra A aceleração é igual a 0,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Letra B. Qual que é a distância percorrida pelo móvel? Só calcular a área, né? Calculando a área, o que eu vou ter? A área do triângulo. Tá? A área é igual ao quê? Base vezes altura dividido por 2, né? Estou calculando essa área desse triângulo aqui, ó. É a base, que é 10 segundos, vezes a altura, que é 6 metros por segundo,
dividido por 2. Quanto que dá a área aqui? 10 vezes 6, 60 dividido por 2 dá 30. Segundo vezes metro por segundo vai dar metros. Então esse corpo ele andou o quê? 30 metros. Tá?